Paz do Senhor, queridas, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vocês já me conhecem, já me apresentei, até coloquei meu nome ali caso tenha esquecido, professor Carlos. Então já deu o nosso horário. Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Amém? Hoje é a segunda aula de soteriologia, já receberam a apostila, então só fecha os olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Pai, muito obrigado por mais esse dia, mais esse domingo, mais essa aula, segunda aula que nós falaremos desse tema de salvação, Pai. Aprendemos um pouco na semana passada e acredito que essa aula, a aula de hoje, vai abrir a mente de muitas pessoas, vai nos fazer entender todo o planejamento que o Senhor teve com cada um de nós. Então abençoa cada pessoa, traz-nos esse entendimento, abre a nossa mente, traz-nos o conhecimento necessário, Pai, para aprendermos mais de Ti, para Te glorificarmos, Te exaltarmos a cada dia mais. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez e seremos ainda mais hoje. Te agradecemos, abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, amém? Então vamos lá, queridos, apostila em mãos, aula 22 está aí, ó, continuação de soteriologia, ok? A aula começa com um versículo que eu vou ler para vocês, que está lá em 1 Coríntios 3, do 14 ao 15, que diz assim, ó: se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, Paulo está falando lá em 1 Coríntios sobre salvação, sim, mas uma parte específica. Como assim? Que nós vamos falar hoje. Esses dois versículos que nós acabamos de ler, Paulo está exemplificando sobre o galardão, não a salvação em si. Como assim, professor? Galardão não tem a ver com salvação? Tem. Só que o galardão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, seria, podemos dizer que um passo a mais, como se fosse um segundo passo. Por quê? Aí vamos para a apostila, ó. O primeiro tópico de hoje está aí, ó, salvação e galardão. Por isso o versículo de cima. Aí diz, apesar da salvação ser um tipo de galardão, geralmente quando se usa o termo galardão, se refere aos múltiplos benefícios concedidos pelo Criador. Mas o sentido vai muito além disso. Lembra que semana passada, na aula eu expliquei para vocês, quando eu estava falando sobre salvação, eu falei para vocês, olha, o que é salvação? Vamos entender. E a gente aprendeu, olha, salvação, a primeira coisa que a salvação nos traz, Deus ele nos livra de algumas coisas, que eu falei sobre livramento, nos livra do pecado, nos livra sobre tentações, vocês citaram. E depois do livramento, Deus ele nos concede o quê? Ele nos concede a nossa salvação, o benefício da vida eterna. E um outro ponto seria o galardão, também está incluso na salvação. Só que o que ele está querendo dizer aqui? Ele terminou essa frase dizendo assim, ó, mas o sentido vai muito além disso. Que sentido de quê? Dos benefícios. Por quê? Tem uma palavrinha que eu coloquei aqui, ó, mistus. O que isso quer dizer? Aparentemente, uma palavra primária. Significa o quê? Ó, é o pagamento por um serviço, seja literal ou figurado, bom ou mal, um salário, recompensa, pagamento. Primeiro, em particular e de modo geral. Segundo, no sentido de recompensa a receber no futuro. E o terceiro, no sentido de retribuição ou
punição. Então o galardão, essa palavrinha grega mistos, ele nos dá 3 exemplos que eu vou citar para vocês, escrever para vocês. Olha, o primeiro ele fala, ó, é um pagamento, a palavra seria essa. Então o galardão, o que é o galardão? Um pagamento. É como se Deus estivesse nos pagando. Quando a gente fala sobre pagamento, a gente pensa em dinheiro, alguma coisa assim. Não é somente isso, por isso que a apostila fala que eu tenho um sentido maior. Outra coisa que ele fala aqui, ó, número 1, em particular e de modo geral. Particular ou geral. Então, nós sabemos que o galardão, ele é um pagamento. Sim, sim. Mas ele também pode ser, podemos dizer que dividido em um modo particular. Deus tem um galardão específico para cada um, mas ao mesmo tempo ele tem também um galardão geral. Como assim, professor? Não é a mesma coisa para todo mundo? Não. Por exemplo, a vida eterna é para todos os salvos. Mas não necessariamente todos os salvos. Não, calma. No sentido geral, pode ser, terá um galardão específico. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele disse que os 12 apóstolos, eles teriam os seus nomes escritos na fundação da cidade santa. Eu não vou ter esse nome lá. Ah, mas o meu nome está no livro da vida. Ok, mas então a gente consegue entender que existe um galardão particular e ao mesmo tempo existe um galardão geral. Ok? E a terceira coisa que ele fala aqui, ó, no sentido de recompensa a receber futuro, seria outra palavra. Galardão, sempre que a gente fala sobre o galardão divino, que eu vou falar daqui a pouco, a gente sempre se refere a algo que ainda vai acontecer. Ah, mas Deus me traz muitos benefícios hoje. Sim, isso são bênçãos. Quando a gente fala de galardão, a gente está sempre se referindo à nossa salvação. Ah, mas eu já sou salvo hoje. Sim, só que aí que entra os períodos da salvação que nós também vamos ver hoje. Eu estou falando essas coisas, mas tudo a gente vai tirar as dúvidas hoje. É porque tem coisa que eu quero deixar para falar depois. E o terceiro, ó, no sentido de retribuição ou punição. Então, como falou no início lá, o galardão, ele não é somente uma coisa boa. Existe um galardão também que pode ser de punição. Para quem, professor? Para os não salvos, por exemplo. Ah, mas isso não é galardão, não é uma recompensa. É uma recompensa, não é um pagamento. Deus não vai ser justo com aquela pessoa? Sim. Por exemplo, na parábola dos talentos, que eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, ele deu 5 talentos para um, no final ele volta, encontrou com mais 5. Poxa, o outro com 2, ele volta e encontra com mais 2, 4. E o que tinha um só, ele também não deu um pagamento para ele? Ele não falou, olha, você não multiplicou, eu vou tirar o seu e eu vou fazer o quê? Eu vou dar para aquele que tem 10. Então, todos esses exemplos aí, piloto não foi. Todos esses exemplos, nós estamos falando de galardão, como a gente citou aí na apostila, ok? Então vamos continuar, ó. Existem 2 tipos de galardões nas Escrituras. Número 1, galardão terreno. No Sermão do Monte, quem sabe o que é o Sermão do Monte? Sim, mas onde que está na Bíblia? Só Mateus 5? Onde então?
Também. Os evangelhos sinóticos, a mesma passagem. Sim. Mateus 5 são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão dentro do Sermão do Monte. Mas o sermão completo, Mateus 5, 6 e 7. Termina o capítulo 7 dizendo que Jesus desce do monte, ele já começa, faz um milagre ali, ok? Então esses 3 capítulos de Mateus, a gente fala sobre o Sermão do Monte. Então, continuando. No Sermão do Monte, Jesus admoestou diversas vezes sobre o galardão terreno. Aí a gente já entende porque que são 3 capítulos. Se fosse só Mateus 5, as bem-aventuranças, Jesus não fala sobre diversas vezes sobre galardão. Ele fala, mas são os 3 capítulos, ó. Sobre o galardão terreno que é recebido dos homens e não de Deus. Ué, tem galardão de homens? Tem. Vamos ler esse primeiro, ó, Mateus 5, 46. Mateus 5, 46. Quem achar pode ler para mim em voz alta? Isso. Ou seja, Jesus está falando, olha, se vocês amarem aqueles que amam vocês, que galardão que vocês vão ter? Jesus, a gente pode entender que ele também está falando sobre algo futuro? Sim, mas não só futuro, ele está falando de algo imediato, algo terreno. Ué, vamos ver o outro versículo que diz aí, ó, capítulo 6, 2, lê para mim, alguém, por favor. Olha aí a palavra específica. Jesus está falando, ó, vocês estão dando esmola e vocês estão tocando trombeta, ou seja, estão chamando a atenção para si. Olha o que eu estou fazendo. Ele está falando, olha, não faz dessa forma como os hipócritas, porque eles, aí termina o versículo ele falando, olha, porque vos digo que já receberam o seu galardão. Foi de Deus que eles receberam o galardão? Não. Então existe um galardão também que não é de Deus. Um galardão humano. Uma recompensa humana. Mas a recompensa aquela pessoa está fazendo algo para querer ser vista, para querer que as pessoas saibam, olha como eu faço, olha como eu dou esmola, como é o caso. Então, pode falar, querido. Pode ser bom ou ruim. Pode ser bom ou ruim. Tanto que está aqui, ó, punição. Seja no sentido, a pessoa ela gosta do que você faz ou ela não gosta. Quando a gente fala de Deus já é algo futuro, mas o humano também entra nesse sentido. Ok? Fala. Sim. Exatamente. Ok? Mais alguém? Então vamos lá. Continuando, ó, na apostila. Tem o versículo 5 e 16, mas vamos ler isso não. Vamos para a apostila. Ó. Esse galardão é o valor pago pelo trabalho e ou esforço, e também usado para o reconhecimento de serviços prestados. Vamos ler esse outro versículo, Mateus 10, 40 ao 42. Ou seja, como a apostila diz, o galardão, Jesus ele está citando o galardão de profeta, ele fala, se você der até só um copo de água fria, você vai receber, não vai perder o seu galardão.
Por que ele está falando isso? Como a apostila fala, esse galardão ele vai ser recebido pelos serviços prestados, ou seja, por algo que eu fiz, por obras. Lembra que semana passada nós também falamos sobre graça e obras? A salvação não é de graça, professor? Sim ou não? Ué, mas por que está falando de obras? Galardão é uma coisa, salvação é outra. No início, mas o tema é o mesmo. Sim, aí que entra, como novamente que eu falei, existe um galardão particular e um galardão geral. Deus não vai negar a vida eterna para ninguém, mas vão haver, de certa forma, recompensas maiores para quem fez mais. Isso é obra. Ué, professor, então se eu for um servo de Deus mais aplicado, você já deve ter ouvido alguém falando, você recebeu um jargão evangélico, você vai receber uma pedrinha a mais na sua coroa. Não deixa de ser uma verdade. Quer falar, querido? Foi o versículo inicial. Isso, o versículo inicial. Não, tem problema. Não. Isso aí, ou seja, exatamente, ou seja, os galardões são diferentes. Fala, querido. Pode, claro. Sim. Sim, tanto... O sentido que Jesus fala em Apocalipse é porque ele vai... É o mesmo sentido que eu falei sobre a parábola dos talentos. É como se ele fosse fazer o que é justo. Ele vai trazer, olha, eu prometi que eu daria algo para quem fosse fiel. Então, o meu galardão, por que ele fala meu? Porque é ele que dá. Tudo que nós recebemos é dele. Então, ele fala, eu vou dar o meu galardão para quem merecer. Ou seja, só que o galardão, ele dá para nós. Está entendendo? A recompensa ele dá para nós. Ok? E o versículo que o senhor citou sobre ouro, prata, tanto que no início fala sobre isso. A obra vai ser provada, vai ser queimada. Se ela for de ouro, prata, bronze, ela permanece intacta. Mas se ela for de prata, madeira, feno, ela é queimada pelo fogo. Todavia, ele será salvo. Ou seja, salvação uma coisa, galardão outra. Salvação pela graça? Sim. Galardão pela graça? Não. Galardão são obras, ok? Continuando, aí vem o segundo tópico, galardão divino. Até agora a gente só falou terreno, O galardão que vem de Deus é baseado na sua graça e misericórdia para com toda a sua criação, ou também para com os seus filhos. Além disso, existe o galardão da vida eterna, que o próprio Senhor Jesus entregará na sua vinda, que foi o versículo que o querido citou, Apocalipse 22, 12. Vamos ler só esse Mateus 5, 45 aqui, Quem achar, lê para mim, por favor. Ou seja, mais uma vez voltando para cá, Deus ele faz nascer o sol somente sobre algumas pessoas? Não, então, ou seja, existem galardões gerais, ele manda para todo mundo, mas algumas coisas são particulares. Então, existem algumas coisas, alguns galardões, que são misericórdia e graça de Deus. Ele manda independente, desde a criação, ele criou o mundo, olha, vai ser assim. Aquela pessoa, não importa se ela merece ou não merece, ela vai receber isso aqui. Por quê? Porque eu quero, ok?
Aí continuando, a salvação da penalidade do pecado é inteiramente de graça, e o galardão é concedido pelo serviço prestado, ou seja, obras. Salvação, graça, galardão, obras. Diferença, ok? Próxima página. Deus tem prometido muitas bênçãos neste tempo presente àqueles que confiam nele e para ele trabalham. Ok? Vamos ler Marcos 10. 29 e 30. Ou seja, nesses dois versículos, Deus ele fala de galardão de uma forma geral, mas ele divide de certa forma. Ele fala de um galardão imediato e ele termina o versículo falando, olha, mas além desse galardão imediato, vocês também no futuro vão ganhar a vida eterna. Ou seja, então não é somente a vida eterna que é o galardão. O galardão são todos os pagamentos dele para nós, ok? Próximo tópico. O galardão será entregue no julgamento de Cristo. Cada um receberá segundo suas obras. Ou seja, um galardão futuro. Próximo. Deus confere os seus galardões de acordo com os dons e oportunidades e a diligência de cada pessoa depois que ela é salva. Aqui a gente vai entrar num outro tema. Como assim? Mas um outro tema que eu digo, outra objetividade. Eu preciso do galardão para ser salvo? Sim ou não? Não. Ou seja, a salvação não é por obras, correto? Perfeito. Deixa eu anotar aqui, que isso aqui é importante. Ou seja, eu não preciso do galardão. Ih, não está pagando não. Enfim. A salvação ela é de graça, correto? Então as obras eu preciso das obras para a salvação, sim ou não? Não. Então as obras vêm antes da salvação? Não. Mas as obras precisam vir depois da salvação. Exatamente. Então, por exemplo, pegando essa frase que o querido deu, eu não preciso de salvação eu não preciso das obras para a salvação. Mas qual é a prova de que eu sou salvo? As obras. As obras são, podemos dizer que o carimbo é a confirmação de que eu sou salvo. Então, a setinha não viria antes, mas a setinha viria depois. Ok? Então, um crente sem obras, eu posso dizer que ele é salvo? Primeiro que a gente não tem esse conhecimento, mas aí a gente consegue entender por que Tiago falou aquilo na sua carta, lembra? Que a fé sem obras, ela é o quê?
morta. Ah, mas é só eu crer em Deus e eu estou salvo. Sim, mas aí eu entendo então o que Tiago falou. Poxa, essa pessoa crê mesmo? Porque ela não demonstra que crê. Abraão, demonstrando a sua fé, ele foi lá e falou: toma aqui meu filho. Então olha como as obras elas estão meio que relacionadas, ligadas com a nossa salvação. Fala. Isso daí é um outro seminário que inclusive eu já ministrei esse seminário onde era o outro endereço do pastor Alex, que eu citei sobre isso. Uhum. Sim, isso aí. Ou seja, tudo que nós fizermos, ele vai nos recompensar de alguma forma. Então, se eu não tiver nada, como é que eu vou dizer para Deus: olha, eu estou salvo? Tá mesmo? Aí sempre vem aquele, todo mundo gosta, né? Ah, mas e o ladrão na cruz? Todo mundo gosta desse. Queridos, o ladrão na cruz, ele é literalmente a exceção de Deus. Como é que eu gosto de citar o ladrão na cruz como um exemplo claro da soberania de Deus. A gente tenta, a teologia de uma forma geral, a gente tenta entender Deus. A teologia nada mais é do que isso. O estudo de Deus. Eu quero entender Deus. Eu quero compreender. Só que a nossa mente humana, por mais que a gente fale, olha, soteriologia é isso, angelologia é aquilo, a gente tem uma noção. Só que a própria Bíblia fala que tudo que nós sabemos de Deus é o que Ele quer revelar para nós. Se Ele não quiser, nós não saberemos de forma alguma. Ah, então vamos entender o porquê que o ladrão na cruz. Tem coisas que nós não vamos entender. O que é isso? Soberania de Deus. Aí é que entra o problema. Ah, eu vou ser igual o ladrão na cruz. Fique à vontade. É a sua salvação. Isso. Exatamente. Exatamente. Ok? A gente explica, mas se você quiser ser igual o ladrão na cruz, fala. Aham. Sim, claro. Sim, sim. Uhum. Boca, coração. Uhum, exatamente. Ou seja, então, a Bíblia ela nos dá muitos exemplos de galardão, de como que nós, do como funciona, o que ele representa para nós. Então, a gente precisa focar de uma forma geral. A exceção, deixa com Deus que Ele resolve. Ok? Continuando, último tópico aqui, Todas as recompensas serão atribuídas de acordo com o serviço prestado. Ou seja, esse versículo aqui não precisa nem a gente ler. Mateus 25 fala do que eu citei para vocês no início, sobre a parábola dos talentos. Então, citei para vocês. Olha, você ganhou 5. O que você fez? Foi de graça? Não. Os 5 pode ter sido de graça, mas os outros 5 não. O primeiro, com 2, foi de graça? Foi, mas os outros 2 não. E o com 1, ele foi de graça. Ou seja, aquela pessoa que acha que tudo é graça. É só a graça. Não é assim que funciona. Então vamos lá, segundo ponto, aspectos e etapas da salvação. Isso aqui é de extrema importância. A salvação, ela tem etapas? Tem etapas, passos, que eu costumo falar,
A salvação é o plano original de Deus para o homem, que se diferem em 3 aspectos ou etapas. Primeiro, 2:1, justificação. Etapa passada. Será que eu consigo? Primeiro aí, Passado é a palavra-chave aí nessa frase. Qual é o termo que ele usa aí? Qual o nome dessa primeira etapa? Eu falei sobre isso rapidamente na semana passada. Não sei se vocês lembram. Quando fala assim, não vou falar sobre isso não, e depois a gente vai falar. É por causa disso, porque eu vou falar mesmo. O que é a justificação? Relembrando a aula passada. Todos nós, você já deve ter ouvido falar que todos nós somos culpados, somos pecadores, merecemos a condenação. Só que pela graça de Deus, como assim pela graça de Deus? A gente fala isso de uma forma geral, mas vamos entender do início. Como é que isso funciona? Diz assim, Primeiro, a experiência pessoal. O que é essa justificação? Vamos ler lá, Atos 10. Versículo 43. Quem achar, lê para mim. Atos 10, 43. Isso, ou seja, todos aqueles que nele creem em quem? Quem? Jesus. Receberão perdão dos pecados. Pelo quê? Pelo seu nome. Como que funciona isso? O exemplo de Cristo na cruz, ele é o tema base da soteriologia. Por quê? Falei semana passada e tem a ver também, já paguei, sobre o galardão, sobre o pagamento, que eu colhei para você. Tem o pagamento, mas tem também, até apagar aqui, sobre a punição. Deus, por ser justo, quando alguém comete um pecado, o salário do pecado é a morte. Quem morreu para pagar os nossos pecados? Jesus, isso a gente sabe, mas como que isso aconteceu? Eu merecia ser lançado no inferno. Eu merecia passar a eternidade queimando no lago de fogo. Mas o que Jesus falou? Vamos fazer o seguinte. Olha, Carlos, você não vai ser condenado, não. Você precisaria morrer, mas eu vou entrar no seu lugar naquela cruz e eu morrerei no seu lugar. E a partir desse momento, você que é culpado, você que merece a morte, você não vai mais ser chamado de culpado. Igual o juiz, quando vai no tribunal, bate o martelo, a gente pensa, ele vai falar se ele é culpado ou inocente. Só que essa palavra inocente, a gente também pode dizer que essa pessoa é justa ou injusta. O juiz, quando fala lá, ele fala, olha, você pode ser inocente ou culpado, mas ele também pode falar, o que você fez foi justo, você não merece pagar, ou o que você fez foi injusto, você merece a condenação. Então a palavra justificado é isso. O juiz, ele vai falar se eu sou justo ou não. Então ele vai falar, você foi justificado. É a mesma coisa no nosso trabalho. Por exemplo, a gente falta ao nosso trabalho. Poxa, faltei. Poxa, mas por que você faltou? Poxa, eu passei mal, eu fui lá no médico, olha, está aqui o atestado. Aquele atestado, ele vai justificar a minha falta, correto? Então, para o meu chefe, eu estou justificado. Por que eu fui justificado? Porque um médico disse
Porque eu estava doente. A mesma coisa com Deus. O que me justifica diante de Deus? Porque um médico morreu no meu lugar. Ele estava doente mesmo, ele iria morrer. Só que eu morri no lugar dele. Está aqui o papelzinho. Lembra que a gente falou sobre a cédula na aula passada? Então eu passo a ser justo e ele pecador no meu lugar. Ou seja, ele levou sobre si, Isaías 53, todas as nossas dores. Então, quando a gente fala que nós fomos justificados, tem a ver com o passado. Por quê? Ele morreu na cruz ontem? Foi hoje? Foi há mais de 2000 anos atrás. Então, é o tempo passado. Já aconteceu. Ele não vai morrer na cruz por mim. Então, continuando, experiência pessoal. Segundo, vida espiritual, Efésios 2:5. Tem que correr que meu tempo já está estourando. Quem achar pode ler. Efésios 2:5. Ou seja, ele nos vivificou. O que é vivificar? Nos deu vida. Estávamos mortos, merecíamos a morte. Ele falou, olha, você agora é justo, você não merece mais a morte. Tem a ver com a apostila fala sobre a nossa vida espiritual. Eu passo a querer um relacionamento com ele. Por quê? Porque ele morreu na cruz por mim. Tudo ainda é justificação. Poder do Senhor, Romanos 6:22. Esses daqui eu tenho que ler, porque senão a gente não entende. Romanos 6:22. Quem achou, queridos? Vamos lá, Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, ele começa falando, olha, foram libertados do pecado e feitos servos de Deus. Por que eu coloquei ali poder do Senhor? Porque alguém fez por mim, não é pelo meu poder. Eu era escravo, só que eu fui libertado, uma força, um poder me libertou. Poder de quem? De Deus. E o último, domínio do Senhor, Colossenses 1:13. Ou seja, ele me tirou, ainda a ver com poder, ele falou, ele me transportou, ele mudou o meu domínio. Eu era dominado pelas trevas, domínio das trevas, mas agora eu estou no domínio do Filho do seu amor. Eu estou nos domínios do Senhor, ok? Aí vamos, um exemplo, o que significa justificação? Significa declarar justo o pecador. E é obtida pela fé e confissão de pecados. Ou seja, quando que ele me justifica? O que ele fez foi morrer na cruz, lá no passado. E quando que eu sou justificado? A partir do momento em que eu creio. A partir do momento em que eu passo a acreditar. Como Romanos fala, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque lá atrás ele já morreu por mim. A fonte da justificação. Qual que é a fonte? É a graça de Deus. Por quê? Eu não precisei fazer nada para ele morrer lá atrás. Ele morreu, não era nem nascido, nem imaginava que eu existiria. Mas ele fez. Então qual é a fonte? Graça de Deus. Qual que é o fundamento? Por que ele fez isso? Por que ele precisava fazer isso? Por causa da justiça dele. Ele precisava ser justo. Se ele simplesmente fala assim, olha, a partir de hoje ninguém mais vai para o inferno.
Ele seria um Deus bom? Sim, mas seria um Deus injusto. Injusto por quê, professor? Porque ele estaria dando o que uma pessoa não merece. O pecador não ir para o inferno quebra a palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, se ele estiver quebrando a própria palavra dele, a justiça dele, ele está sendo injusto. Então, o fundamento, a base, é a justiça dele mesmo, ok? E os meios da justificação? Qual é o meio que me leva? Ou seja, o que é o meio? É o caminho, a fé viva que produz fruto. Tem aí até a citação de Tiago que eu falei para vocês sobre a fé morta, ou seja, que não faz isso. Então, o meio de eu alcançar isso, quando eu creio, ou seja, uma fé viva, uma fé que produz frutos. E continuando, o fato de crermos que estamos justificados faz-nos experimentar alegria e alívio, aceitar e confirmar o senhorio de Jesus Cristo, consagrar a vida ao Senhor e o livramento de hábitos pecaminosos e a vitória sobre o pecado. Tudo isso que a gente falou está incluso somente na primeira etapa, que é a justificação. Tem mais duas etapas. Qual? A segunda, santificação. É a etapa, qual o tempo que está dizendo aí? Presente. O piloto não está muito bom, não. Não sei se dá para vocês lerem, não, mas... Tá pior aí. Então vamos lá, queridos. Deixa eu ver se eu consigo escrever pelo menos aqui. Segunda etapa, está no tempo presente. Ou seja, já não tem mais a ver com 2000 anos atrás. É algo que encaixa para nós. O que seria a santificação? Etapa presente da salvação que abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus. Vamos ler lá Hebreus. Hebreus 4, 16. Quem achar pode ler, queridos. Não espera não, que senão a gente estoura o tempo. Ou seja, cheguemos com confiança ao trono da graça. O que ele está exemplificando com isso? Se a gente pegar a alusão que existia no Antigo Testamento sobre o tabernáculo, em que a arca do testemunho, quem já ouviu falar sobre a história de Uzá, que só tocou na arca e ele foi fulminado. Ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acesso à arca ou ao trono da graça, como Hebreus cita. Ou seja, só que Hebreus ele começa falando, olha, agora a gente pode. Agora a gente está liberado. Por quê? Algo foi rasgado na justificação. O quê? O véu do templo, simbolizando isso. Então agora nós temos esse acesso. Como que nós temos esse acesso? Graças à nossa santificação. Eu preciso me achegar. E a santificação a gente vai ver também que tem uma ligação com as obras que nós falamos. Segundo, a exigência de separar-nos do pecado. Romanos 6:11. Diz assim, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esse versículo está querendo dizer? Como o apóstolo fala, de separação do pecado. Antes, eu estava morto, eu estava lá no pecado,
mas agora eu estou vivo com Deus. Então eu tenho que ter essa distinção, eu tenho que ter essa diferença, como a Bíblia fala em Coríntios sobre o jugo desigual. Então ele está falando, olha, antes era de uma forma, só que agora você não está vivo com Deus, então larga isso daí. A chamada constante para travar uma batalha em prol do reino de Deus contra Satanás. A partir do momento em que eu entendo a segunda etapa da santificação, eu entendo que eu agora ganhei um inimigo. E se eu ganhei um inimigo, eu estou numa guerra. Eu estou numa guerra contra quem? Contra Satanás. E o que isso significa? Diferente da justificação, quando eu falei para vocês, quando Jesus morreu lá atrás, 2000 anos, eu nem imaginava em nascer. Só que a etapa presente eu entendo. Então hoje a gente precisa entender, olha, a justificação eu não precisei fazer absolutamente nada. Ou alguém de vocês aqui votou para Jesus morrer? Ninguém. Só que a santificação, ele está falando assim, olha, você tem um inimigo. Você faz parte de um reino. Você precisa largar o pecado. Ou seja, ele está colocando, de certa forma, essa opção em nossas mãos. Você pode ter Satanás como seu inimigo ou não. Por quê? Eu posso me santificar ou não. Eu posso escolher o pecado ou não. Eu posso ou não. Então a santificação, a gente já tem que ter essa consciência diferenciada. Não depende só de Deus, não é só de graça, também é de obras. Então a santificação depende das minhas obras. A santificação demonstra se eu sou salvo, se eu sou justo ou não. Ok? Continuando. Santificação, olha, significa tornar santo. É a mesma coisa que consagrar. Quando Deus separa uma pessoa ou objetos, como era no Antigo Testamento, para o seu serviço, ele faz que essa pessoa se torne santo. Então, quando a gente fala de santificação, ele está mudando alguma coisa, ele está consagrando alguma coisa ou pessoa. No Antigo Testamento, ele dá 3 exemplos aqui, olha. Ele poderia ter feito com unção, com azeite, era feito dessa forma. Através do sangue, Êxodo 24, e através da água. Esses 3 elementos, eles simbolizavam uma coisa separada por Deus. Vou consagrar os elementos para o tabernáculo. Coloca o azeite aí. Olha, uma pessoa ela vai se aproximar da arca. Então a gente precisa sacrificar um animal. Pega o sangue. Olha, não, eu quero servir ao Senhor. Olha, você vai precisar lavar as suas mãos aqui na pia de bronze para entrar. Então, diversos exemplos de consagração. Só que hoje em dia, se eu me lavar na água, se eu tacar o azeite, se eu pegar o sangue, é da mesma forma? Não. Eram símbolos do passado para coisas futuras. Então, hoje em dia, todos esses exemplos, olha, a água, seja o sangue, seja o azeite, eles nos exemplificam do que seria a santificação na nossa vida, ok? A água, o azeite, o sangue no Antigo Testamento não tinham poder algum. E hoje em dia, também não tem poder algum. O que mostra que eu sou santo? Sou eu. Isso aí. Ok? Por que isso? Continuando, meios divinos de santificação. O sangue do Cordeiro, que proporciona a santificação absoluta. Então não é o sangue de um animal. Tem que ser o sangue do Cordeiro. Então se eu pegar um cordeiro hoje, sacrificar, eu me santifico?
Não, porque não é um cordeiro animal qualquer. É o cordeiro de Deus que João Batista falou lá quando ele aparece no Rio Jordão. Olha, esse aqui é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que João Batista está falando? Olha, os cordeiros que vocês estavam sacrificando aí não tiraram o pecado do mundo. É esse cordeiro aqui que eu estou vendo aqui, é ele que vai tirar. Ok? O Espírito Santo que efetua a transformação da natureza do crente. Então, o que muda a minha natureza? Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas como fala sobre o Espírito Santo? Se eu me banhar em água, eu me torno uma pessoa mais santa? Não. O próprio Jesus Cristo falou, quando João Batista falou, mas eu preciso ser batizado nas águas e você vem a mim? Não, mas a gente tem que fazer assim porque Deus mandou, está escrito que eu tenho que fazer. E aí o Espírito Santo surge na forma de pomba. Ou seja, foi a água que fez alguma coisa? Não, é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, ok? Símbolos passados exemplificando coisas verdadeiras, futuras, ok? E último, que ele diz, a palavra de Deus, que é o meio externo e prático, diz respeito ao comportamento do crente, que é o nosso manual, como a gente diz, a nossa regra de conduta. A palavra de Deus nos mostra como nos santificar, ok? Esta etapa da salvação também engloba a regeneração. Seria um outro nome. Piloto já foi. Outro dia a gente usa o quadro. Regeneração, que significa nascer de novo, e é obtida pela renovação do nosso entendimento. Quando que Jesus fala sobre nascer de novo? Lá em João 3, quando ele estava conversando com um mestre, um doutor da lei, Nicodemos, e ele fala, olha, você vai precisar nascer de novo. Em outras palavras, era como Jesus estivesse falando, você vai precisar se regenerar. O que é essa palavra regeneração? Se eu cortar o meu braço, se eu me arranhar, fizer algum corte, naturalmente o meu corpo ele vai me curar com o tempo, ele vai regenerar aquilo com o tempo. O que isso significa? Que nós temos um ferimento, que nós temos uma ferida, só que Jesus está falando isso num sentido espiritual. Que ferida é essa? Mais uma vez citando Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, algumas traduções dizem as nossas chagas, as nossas feridas. Então isso que ele está falando, olha, vocês têm feridas. Ele está falando para Nicodemos, olha, você tem uma ferida, você precisa se regenerar, você precisa nascer de novo. Por quê? Continuando aqui, ó. No Novo Testamento, regenerar é, primeiro, nascimento. Deus Pai é quem gerou. Quando ele fala para Nicodemos, ele argumenta, então vou precisar nascer de novo, mas como é que eu vou nascer? Como é que um homem velho já vai voltar para o da sua mãe? E Jesus fala para ele, não é nascer da sua mãe novamente. É você nascer de Deus. E ele cita, do Espírito, da água e do Espírito. Mais uma vez o símbolo. Fala, querido. Uhum. Sim. Exato. Quando ele fala essa ferida, não é um simples corte. Deu um simples corte de uma forma simples, mas era uma ferida que não podia ser curada. Era um câncer, uma ferida de morte. É algo que eu não teria como me curar.
Eu não teria como me regenerar. Por isso ele fala, olha, você não tem como se curar. A única forma de você resolver essa sua ferida é você tendo um outro corpo, é você nascendo de novo. E como que acontece isso? Através do Espírito. Fala. Isso. Se renovarão e voarão como águias. Vai? Foi? Fala. Isso aí. Isso aí. Nossa santificação. Ok? Continuando, ó. Deus Pai é quem gerou, que é o nascido de Deus. Está lá em João 1:12, que ele fala, vocês nasceram, o verbo se fez carne, que ele fala agora, foi nascido, foi gerado por Deus. E o segundo, que ele fala, nascido do Espírito, que é o exemplo que ele dá para Nicodemos. Não é nascer do ventre da sua mãe. Quando ele fala, vocês precisam nascer de novo da água e do Espírito. Então ele fala, o Espírito Santo, ele nos gera, sim, ele nos molda, ele vai nos transformando, ele vai gerando o quê? A nova criatura. Como Paulo fala em 2 Coríntios, olha, aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por que eis que tudo se fez novo? Porque uma nova criatura. Então, foi um novo gerar, um novo nascimento, uma outra gestação, feita pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Continuando. Essa regeneração, ela tem a ver com purificação, que eu falei para vocês sobre essa cura. Deus nos salvou pela lavagem da regeneração. A alma foi purificada das imundícias, recebendo novidade de vida. Vamos ler lá, Tito, capítulo 3, versículo 3 e 5. Tito. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então essa purificação, ele vai dar esse mesmo exemplo, mas essa regeneração, quando a gente fala sobre o batismo nas águas, ele é um exemplo desses 3 tópicos que a gente vai ver: essa purificação, a vivificação e a ressurreição. Por quê? Como ele fala, ele cita, Tito, essa lavagem. Geralmente quando a gente lava alguma coisa é com água. Então ele está falando, ele vai nos lavar por essa purificação. O que ele lavou? A nossa alma. Ele não lava somente o nosso corpo quando a gente toma banho.
Ou seja, nós só temos essa capacidade de lavar o nosso corpo. Por isso essa graça, quando ele fala, quando chegou a benignidade, a caridade de Deus, porque nós não conseguiríamos fazer isso. Vivificação. Somos salvos também pela renovação do Espírito Santo. A essência da regeneração é nova vida. 2 Coríntios 5:17, que é o versículo que eu citei. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o terceiro, ressurreição. Como Deus vivificou o barro inanimado e o fez vivo, lá no início, assim ele vivifica a alma em seus pecados. Esse ato de ressurreição espiritual é simbolizado pelo batismo nas águas. Então, o que seria o batismo nas águas? Ele nada mais é do que esse tema que a gente está abordando sobre regeneração. Lembra que eu falei que santificação, não deu para eu escrever, mas eu ia colocar ali do lado regeneração? Santificação tem a ver com as nossas obras. Então, o batismo é uma obra? Sim, não é um ato meu ou é de graça? É uma obra que eu faço, é algo que eu escolho, é uma atitude minha que eu estou exemplificando. Lembra que eu falei também no início? Que o salvo, quer dizer, as obras não levam à salvação, mas a salvação me faz ter obras. Então, por eu ser salvo, eu preciso de obras. Poxa, já que eu sou salvo, já que eu quero me santificar, já que eu quero fazer parte dessa regeneração, por que não me batizar? Por que não me purificar? Por que não me vivificar? Por que não aceitar essa ressurreição que Ele tem para mim? É o que a gente tem que pensar, ok? E o terceiro tópico, que é a glorificação. Queria muito escrever para vocês, mas não dá. Que fala aqui, ó, é a etapa, qual o tempo que ele usa aí? Futura. Então, se é uma etapa futura, já aconteceu, sim ou não? Não aconteceu ainda. Então, a justificação já aconteceu. A santificação está em curso. Estamos vivendo a santificação. Precisamos nos santificar. Mas e a glorificação? Ainda não aconteceu. Por que não aconteceu ainda, professor? Vamos entender. Etapa futura da salvação que abrange nosso livramento da ira vindoura de Deus. O que é essa ira vindoura? A palavra de Deus fala que ele próprio fala para os discípulos, quando os discípulos, Jesus estava em Samaria, e as pessoas não queriam saber de Jesus, não queriam ouvir a palavra de Deus dele. Não, some daqui, você não quer não. Você estava falando com aquela mulher lá no poço, não sei o quê. Jesus falou, tá bom, vamos embora. Aí Pedro e Tiago viram para ele, você não quer que a gente ore para cair fogo do céu, igual Elias orou e lançou fogo no céu, acabando com esse povo daí? Aí Jesus vira para eles e fala, não, vocês entenderam errado. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. De que espírito vocês são? Jesus fala assim para eles. Por quê? O que eles estavam querendo? Que a ira de Deus caísse naquele lugar. Poxa, não receberam Jesus? Não querem ouvir a palavra de Deus? Talvez você já deve ter pensado sobre isso. Poxa, fui pregar a palavra de Deus para aquela pessoa, não quis nem ouvir a palavra de Deus. Mas não é eu orar para cair fogo do céu na cabeça da pessoa. Jesus virou para eles, olha, vocês estão entendendo errado. Eu não vim para isso. Só que ele não veio para isso no passado. Ele virá para isso no futuro. Os discípulos, eles não estavam totalmente errados. Eles só não entenderam que ele viria antes. Eles sabiam, um Messias havia sido profetizado. Isaías profetizou, olha, o principado está sobre os seus ombros. Ele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele vai vir e ele vai estabelecer o seu reino. O príncipe, ele tem um reino. O príncipe, ele é filho de um rei.
O rei, ele comanda, então o que ele falar, pronto, acabou. Só que ele não tinha vindo ainda para isso. Só que ele virá. Então, quando a apostila fala assim, ó, é o nosso livramento da ira vindoura, a ira que ainda virá. Vai acontecer. Então, a glorificação é algo que ainda vai acontecer. Quando que vai acontecer? Na volta de Cristo. Então ele vai voltar. Para que ele vai voltar? Ele virá como juiz. Ele vai falar assim, olha, eu estou voltando para dar o galardão. Só que o galardão que nós merecemos é a morte. Só que ele vai falar, eu vou livrar vocês. Por quê? Porque eu morri, você foi justificado e você se santificou. Então agora é a terceira etapa. Vocês serem glorificados. Como que funciona isso? Os galardões que receberemos como vencedores fiéis. Aqui ele está falando Apocalipse 22, mas se a gente voltar alguns capítulos, lá no início de Apocalipse, capítulo 2 e 3, que fala sobre as 7 igrejas, no final de cada uma daquelas igrejas ele fala um galardão diferente. Por isso que eu coloquei no plural aqui, ó, os galardões que receberemos como vencedores fiéis. Para um ele fala, olha, você vai ter acesso à árvore da vida. Olha, o seu nome não vai ser riscado. Olha, para outra igreja aqui, e ele vai falando tipos de galardões, dependendo da obra que aquela igreja demonstrou. Olha, você foi fiel. Olha, você deixou o seu primeiro amor, mas você não queria saber dos maus apóstolos lá. Olha, vocês aí só queriam saber de... Então ele vai dando essa diferenciação, ok? E terceiro, olha, nossa participação da glória divina, que falamos nisso, sobre esse acesso. A santificação nos faz isso em parte. Eu tenho acesso, como eu falei hoje, o véu foi rasgado, então eu tenho contato direto com Deus. Tenho um contato direto, mas no sentido figurado. Ninguém viu Deus. Moisés pediu para ver, olha, eu quero ver Deus. Moisés tinha um contato com Deus? Tinha. Mas não um contato como ele desejou ter depois. Então, na glorificação, não vai ser mais num contato de apenas eu orar e Deus ouvir a minha oração. De eu orar e Deus responder, falar comigo, será um contato literal. Eu verei Deus, eu terei essa experiência. Então, a glorificação é como se fosse um passo, é um aperfeiçoamento para nós, ok? Continuando, ó, glorificação, já estourei meu tempo, significa alcançar o estado de glória. Filipenses 3:21, semelhante a Cristo. Pega a caneta de vocês, sublinha, marca-texto, qualquer coisa. Vocês nunca podem esquecer essa palavra, semelhante a Cristo. Por que semelhante a Cristo? Tem gente que acha que a glorificação, quando Jesus voltar, que a gente vai ficar voando aí, igual um fantasminha, igual o Gasparzinho. Não! Nós teremos corpo físico, como Jesus, ele depois de ressuscitar, ele não aparece para os apóstolos e eles acreditam, será que ele ressuscitou mesmo? Um dos discípulos, chamado de Tomé, que tem uma fama injusta, dizendo que ele não tinha fé, é injusta, não vou falar sobre isso, e ele falou, olha, eu quero saber se você está vivo mesmo, eu não vou acreditar se você não me mostrar a ferida na sua mão e a lança atravessada. Jesus falou, então tá, pega aqui. Ou seja, era um espírito que estava ali com eles? Tinha corpo, porque ele tocou. Olha, vocês não estão acreditando não? O que vocês têm para comer? Olha, tem um peixe aqui, come esse peixe aí, um pão, tá, beleza, me dá aqui peixe, pão, eu vou comer. Ele comeu, era um corpo. Então, a nossa glorificação, Paulo fala em Filipenses, nós seremos semelhantes a Cristo. Não, mas ele era espírito porque ele entrou lá nos apóstolos, professor, o senhor está esquecendo que ele estava tudo fechado e ele entrou, como é que ele vai entrar com o corpo? O nosso corpo não atravessa a parede. Eu não sei explicar como ele fez isso não, mas uma coisa eu sei,
que o nosso corpo vai conseguir fazer isso. Como? Eu não sei. Aí você pergunta para ele, tá ok? Continuando, o estado de glória, semelhante a Cristo, eterna. Não se refere apenas ao sentido de elogio, honra ou aplausos, mas sim a uma transformação plena para aqueles que perseverarem até ao fim na vontade do Criador, ok? Aí uma outra palavrinha aqui, doxa. Em relação àquele estado exaltado de bem-aventurada perfeição, que é a porção daqueles que habitam com Deus nos céus, referindo-se a Cristo e incluindo a ideia da sua majestade real como o Messias. Só como ele? Não, aos santos glorificados, a salvação e a vida eterna. Então esse estado de glorificação, ele não é algo exclusivo para Cristo. Ele mesmo fala, olha, 1 João 3, 1 e 2, João fala, olha, ainda nós não somos como deveremos ser. Mas quando ele vier, aí sim, nós seremos exatamente como ele é. O que ele está querendo dizer com isso? Nós seremos santos? Sim, mas ele não está falando apenas num sentido espiritual, num sentido físico, natural para a nossa vida. As promessas de Deus para a glorificação. Remoção por completo do pecado na vida dos salvos. Mas a santificação não faz isso? Não. A glorificação, para você entender, eu dou esse exemplo de remoção completa no Jardim do Éden. No Jardim do Éden não existia pecado. Existia, sim ou não? Não. Senão eles seriam pecadores antes de comerem da árvore. Mas então Deus fez eles pecadores? Não. Só que Deus fez eles santos, eles já eram santificados, podemos dizer assim, mas eles não eram incorruptíveis. Paulo fala isso em Coríntios. Olha, quando aquilo que é mortal, que é o nosso corpo morre, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, vida eterna. E aquilo que é corruptível, nós somos corruptos por natureza, pecadores. Aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. No passado, em Adão e Eva, não existia pecado, mas eles poderiam ser corrompidos como foram. A serpente chegou para ele, olha, quero corromper vocês aí. E eles foram corrompidos. Só que na glorificação isso não será mais possível. Por isso que eu falei que a glorificação é um aperfeiçoamento, é um upgrade da santificação, é um nível maior. Ou seja, não será possível uma nova queda do ser humano. Entendimento e pensamentos desobstruídos. Esse versículo de 1 Coríntios 2:9 principalmente, ele fala, 2:14 ele fala que nós teremos a mente de Cristo. No versículo 9, que eu não coloquei aí, mas fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. Ou seja, é algo que o nosso entendimento ainda está bloqueado, a gente não consegue entender. Para pensar, como que nós vamos entender algo que nós nunca vimos, ouvimos, sentimos? É difícil. Porque nós temos os nossos sentidos bloqueados, de certa forma. O privilégio de um relacionamento face a face com Deus, falei sobre isso, é literal, não é apenas figurado. E acesso à árvore da vida, parecido com o início também da santificação. Eles tinham a árvore da vida, mas ela foi tirada deles. Depois da glorificação, nós poderemos ter acesso novamente à árvore da vida. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos
glorificados. Está falando santificados aí? Não, está falando glorificados. Então, ele já está falando da terceira etapa. E, mais uma vez, falando de algo futuro. No presente, olha, a gente está padecendo. O que é esse padecer? A nossa santificação. A gente não tem que sofrer, a gente tem que se esforçar para se santificar. Não é obra? É. Mas ele está falando, ó, passa pela santificação que vai chegar à glorificação. O plano de salvação existe antes da fundação do mundo e se findará na eternidade futura. Mas o sacrifício da cruz mostra a justificação, falamos hoje. O Espírito Santo, a cada dia, leva o crente à santificação, para que em breve os perseverantes experimentem a glorificação. Esse plano não é abstrato, mas concreto, pois a cada dia é possível ver o andamento desse plano, que até agora se cumpriu nos mínimos detalhes. Isso deixa a plena certeza de que nada foge da vontade e do controle do Criador, ok? Então, a gente entendendo isso, para pensar, talvez você nunca tinha ouvido falar sobre isso. O professor nem sabia que essa palavra justificação existia. Já ouvi falar sobre santificação, mas glorificação, eu pensava que glória era glória que a gente falava, dava glória a Deus. Não, é algo concreto, algo que nós vamos viver, ok? Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Quem vai falar alguma coisa? Não? Estão tímidos? Semana passada vocês falaram mais. Fala. Uhum. Uhum. Tem tanto no sentido, a gente pode entender isso, tanto no sentido passado, porque ele já perdoou, porque ele nos justificou, mas é bem provável que o texto está querendo dizer sobre algo futuro. Por quê? Quando ele fala alcançará, sobre, como eu citei, que ele viria como juiz. Então ele virá para julgar. Então ele vai falar, olha, todos vocês são pecadores. Mas quando ele fala, mas ele alcançará o perdão dos pecados. Porque, olha, você é pecador, mas como você creu, olha, eu então não vou te condenar, não. Uhum. Sim. Geralmente, quando ele fala que nós estamos perdoados, já é sobre a justificação, entendeu? Por isso que a gente fala no passado, porque ele já morreu para limpar os meus pecados, ok? Uhum. Isso aí, ok? Mais alguém? Uhum. Não. Isso aí, eu não tenho mais culpa sobre isso, ok? Mais alguém? Não? Vamos orar? Já estourei, daqui a pouco vocês vão me bater lá fora. Não pode ter aglomeração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, muito obrigado por mais esse momento. Senhor, que tudo que foi falado, que verdadeiramente, como nós aprendemos, que o Teu Espírito venha nos fazer entender isso a cada dia, sobre esses passos, que essa santificação seja algo concreto na nossa vida, algo presente, algo que nós venhamos viver, não apenas algo que estudamos em uma aula, que nós venhamos compreender, que nós fazemos parte desse plano, que nós temos um papel a cumprir
e que verdadeiramente o Senhor planejou cada um desses passos, cada uma dessas fases, para que nós venhamos receber o nosso galardão futuro, para que nós venhamos receber a nossa recompensa, e que o desejo do Senhor de forma alguma é a nossa condenação, mas a nossa salvação. Te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?